Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 99, o item 18. As perseguições em Roma. Ano 307 da era cristã. Bom, coloquei aí um texto para a nossa leitura do Livro dos Mártires, também publicado pela CPAD. Ele conta histórias bem interessantes sobre perseguição, para nós podermos aprender mais e mais sobre esses cristãos sofrendo, né? Ele diz: Eutrácio, secretário do governador de Armina, foi lançado num forno de fogo por exortar alguns cristãos que tinham sido apressados a perseverarem na fé. Ou seja, cristãos que tinham sido presos, e ele falou assim: não neguem a fé, continuem na fé. O governador pegou, que era um secretário, a pessoa que trabalhava com ele de confiança, jogou ele num forno de fogo para ser assado. Esse vai ser um método que a Igreja Católica vai usar para matar os anabatistas. O comentário prossegue. Nicander e Marciano, dois destacados oficiais militares romanos, foram encarcerados por sua fé. Como eram ambos homens de grande valia em sua profissão, se empregaram todos os meios imagináveis para persuadi-los a renunciar ao cristianismo. Porém, ao encontrar-se ineficazes estes médios, foram decapitados. Ou seja, eles não negaram a fé. E ser decapitado era uma morte honrosa, irmãos. Como eles eram soldados, pessoas respeitáveis, então eles foram decapitados. No reino de Nápoles, tiveram lugar vários martírios, em particular Januáris, bispo de Benevento, Sósio, diácono de Micene, Próculo, que também era diácono, Eutico e Acútio, homens de Pueblo, Festo, diácono, e Desidério, leitor, todos eles foram, por serem cristãos, condenados pelo governador de Campânia a serem devorados pelas feras. Nesse período, o Coliseu, ele era muito comum, né? Eles fazer espetáculos com fera no Coliseu. E eles estão repetindo o que Nero fez, fazer um espetáculo com cristãos. E prossegue. Mas os selvagens animais não queriam tocá-los, pelo que foram decapitados. Olha que história bonita, né? Nos dias de Nero nós sabemos muitos cristãos que foram mortos pelos leões, ok? Mas esses aqui, Deus não permitiu que tocasse neles. E prossegue. Quirínio, bispo de Cícia, levado perante o governador Martênio, recebeu a ordem de sacrificar as deidades pagãs, em conformidade com as ordens de vários imperadores romanos. O governador, ao ver sua decisão contrária, o enviou à prisão, acorrentado, dizendo-se que as durezas de uma masmorra, alguns tormentos ocasionais e o peso das correntes poderiam quebrantar sua resolução, ou seja, fazer ele negar a fé, né? Mas, decidido em seus princípios, foi enviado a Amâncio, o principal governador de Panônia, hoje na Hungria, que o carregou de correntes e o arrastou pelas principais cidades do Danúbio, expondo-o à zombaria popular por onde quer que passava. Então, esse ainda está fazendo um espetáculo, né? Com os cristãos, zombando dos cristãos, desse irmão, né? Chegando finalmente a Sabária e vendo que Quirino não renunciaria à sua fé, ordenou lançá-lo no rio com uma pedra amarrada no pescoço. Ao executar-se esta sentença, Quirino flutuou durante certo tempo, exortando o povo nos termos mais piedosos e concluindo suas admoestações com esta oração:
Não é nada novo para ti, ó Todo-Poderoso Jesus, deter os cursos dos rios, nem fazer que alguém caminhe sobre as águas, como fizeste com teu servo Pedro. O povo já tem visto uma prova de teu poder em mim. Concede-me agora que dê minha vida por sua causa, ó meu Deus. Agora, irmãos, em muitos espetáculos desse, eu contei para vocês, mesmo no Coliseu, tinha alguns cristãos que, sabendo que algum cristão ia ser julgado, eles iam ver, tá bom? E agora pense no testemunho para os cristãos que pudessem estar ali escondidos para ver o martírio do irmão, ou até outros cidadãos comuns de Roma, né, que viram esse testemunho, o homem com uma pedra amarrada no pescoço, ele não afunda, a pedra não enforca ele, não leva ele para o fundo, e ele ainda faz uma pregação, uma oração a Deus, a Jesus, chamando ele de Todo-Poderoso, né, e dizendo, né, olha, como tu andaste sobre as águas e concedeu isso a Pedro, né, tu concedeste também esse milagre maravilhoso. Agora me concede que dê a vida por tua causa, ó meu Deus. Palavra maravilhosa, né? Ao pronunciar estas últimas palavras, afundou de imediato e morreu no dia 4 de junho de 308. Seu corpo foi depois resgatado e sepultado por alguns piedosos cristãos. Pânfilo, natural de Fenícia, de uma família de estirpe, foi um homem de tão grande erudição que foi chamado um segundo Orígenes. Bom, Orígenes era inteligente, né? Escreveu muitas obras. Infelizmente, tudo indica que por conta da perseguição, ele 2 anos sofrendo tortura, acabou sendo solto. E solto porque teria sacrificado, né? E aí começou a ensinar um monte de heresias. Entre elas a heresia de que Deus morreu na cruz, Deus foi tentado no deserto. O comentário prossegue. Foi recebido no corpo do clero em Cesareia, onde estabeleceu uma biblioteca pública e dedicou seu tempo à prática de toda virtude cristã. Copiou a maior parte das obras de Orígenes de seu próprio punho e letra, e, ajudado por Eusébio, deu uma cópia correta do Antigo Testamento, que tinha sofrido muito pela ignorância ou negligência dos anteriores transcriptores, os que escreviam, né? No ano 307 foi apreendido e sofreu tortura e martírio. Marcelo, bispo de Roma, ao ser desterrado por sua fé, caiu mártir das desgraças que sofreu no exílio, o dia 16 de janeiro de 310. Pedro, o 16º bispo de Alexandria, foi martirizado em 25 de novembro de 311, por ordem de Maximino César, que reinava no leste. Inês, uma donzela de só 13 anos, foi decapitada por ser cristã. Também o foi Serena, a esposa imperatriz de Diocleciano. Olha o que esse homem fez. Até a própria esposa ele mandou matar, né? Valentino, seu sacerdote, sofreu a mandamentos sorte em Roma. E Erasmo, bispo, foi martirizado na Campânia. Terminaremos nosso relato da 10ª e última perseguição geral com a morte de São Jorge, o santo titular e patrono da Inglaterra. Ou seja, a Igreja Católica pegou essa pessoa e transformou ele num paganismo, né? Botou ele, inclusive, como santo patrono da Inglaterra. São Jorge nasceu em Capadócia, de pais cristãos, e, dando prova de seu valor, foi ascendido no exército do imperador Diocleciano. Durante a perseguição, São Jorge abandonou sua comissão, foi valentemente até o Senado e manifestou abertamente sua condição de cristão, aproveitando a ocasião para protestar contra o paganismo e para indicar o absurdo de prestar culto a ídolos.
Esta liberdade provocou de tal modo o Senado que deram ordem de torturar a Jorge, o qual foi, por ordem do imperador, arrastado pelas ruas e decapitado no dia seguinte. O São Jorge que vocês conhecem hoje, que é uma figura que você encontra até em porta de templos pagãos, de macumba. Por quê? Porque a Igreja Católica fez uma fusão. Então ela pegava nomes de pessoas. São Jorge, pelo que nós vemos, era um cristão autêntico, ok? E aí a Igreja Católica faz imagem de escultura dele aí para